A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. Eu sou a professora Josiane Moreira e se é a sua primeira vez aqui no meu canal, eu quero te dizer que eu sou formada em letras, tenho também formação em teologia, sou mestra em ensino e atualmente estou cursando doutorado na área de ensino. Saiba que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. Na aula de hoje, nós vamos analisar, detalhar, aprender um pouco mais sobre a lição de número 2 da revista do terceiro trimestre da Escola Dominical dos Adultos. Então, aproveite aí este momento, pegue a sua caneta, seu caderninho, a sua revista e vamos para a aula. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, mas não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que você sabe que também quer aprimorar os conhecimentos para lecionar com eficiência na Escola Bíblica Dominical. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos então para a lição de número 2, que está intitulada A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Mas antes de nós falarmos da lição de número 2, precisamos rememorar, rever a lição de número 1. Então, professor, professora, você faça isso também na sua aula de domingo. Faça isso aí no dia 13 de julho de 2025, quando você estiver diante da sua classe. Relembre o assunto, o conteúdo abordado na aula anterior. Isso ajuda o seu estudante a compreender melhor o conteúdo. Então, nós vamos fazer uma pequena introdução ao livro de Atos, para que a gente possa então chegar especificamente neste capítulo de número 2, os versos 37 a 47, que faz parte da leitura bíblica deste domingo. Então, vamos abordar alguns assuntos então. Primeiramente, para nós falarmos de igreja, nós precisamos compreender que a igreja primitiva não tinha a mesma estrutura que as nossas igrejas de hoje. Às vezes a gente pode falar em igreja, a gente vai pensar em quê? Às vezes em mega estruturas, não é? Mas não é bem assim. Nós precisamos entender que a igreja primitiva ou a igreja mãe, ela não nasceu com essa estrutura toda que nós temos atualmente, e nem há uns séculos atrás. Era uma igreja menor, era uma igreja que se reunia em locais que hoje não seriam tão comuns para se chamar de igreja. Então, nós vamos partir da ideia de que a igreja primitiva poderia ter os seus encontros, os seus cultos acontecendo em casas. Sim, em casas. Nós vamos ver que em Atos, neste mesmo texto que nós vamos analisar hoje, nós temos uma referência a essa ideia de que a igreja estava também reunida na casa de Maria, mãe de Marcos. Então nós vemos que essa ideia que vocês estão vendo aí no vídeo, na tela, é a ideia de igreja que nós temos. Uma igreja que se reunia em locais que não eram tão suntuosos, tão grandiosos como os que a gente tem hoje. Porém, nós sabemos que essa igreja nasceu cheia de poder. Isso não foi impedimento para a expansão do reino, para o crescimento da igreja, ok? Mas nós precisamos ter essa visão. Como professores, nós temos que compreender como é que essa igreja começou, como se desenvolveu, para entendermos o dia até os dias de hoje, tá? Então, nós temos aí uma introdução. E aí, nessa introdução, eu quero trazer para vocês algumas ideias em relação ao livro de Atos. Aí vocês estão vendo que o livro de Atos é o 44º livro da Bíblia, foi escrito por Lucas, com 28 capítulos, 1.007 versículos, 24.250 palavras e 75 interrogações. Então nós vamos ver que esse livro, ele descreve o quê? 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, fora que descreve também 95 tipos de pessoas diferentes, incluindo pessoas ali que faziam parte, funcionários do governo. Então nós vemos que é um livro muito rico, com muitos detalhes. Lucas, seu escritor, também escritor do terceiro evangelho, aí nós vemos que é o evangelho segundo Lucas. Este é o segundo livro dele, considerando para o mesmo autor, que foi Teófilo. Nós vemos que Lucas escreveu o primeiro tratado, mostrando o início, mostrando aí
o que Jesus começou a fazer e a ensinar aos seus discípulos. Do capítulo 1 até o capítulo 2, nós vemos que o cenário do livro de Lucas está concentrado em Jerusalém. E vamos dizer assim, o personagem principal é Pedro. Por que eu coloquei, entre aspas, personagem principal? Porque o livro de Atos não tem o objetivo de ser uma biografia sobre Pedro, sobre Paulo e sobre nenhum outro, mas sim registrar os atos dos apóstolos por meio do Espírito Santo, podendo também ser chamado Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque nós vemos a atuação do Espírito Santo, o nascimento da igreja. O livro é muito importante para que a gente entenda alguns detalhes. Vejamos aqui, o objetivo do livro é apresentar a natureza, a origem e a trajetória da igreja após a ascensão de Jesus. Então nós vemos que nós temos que compreender esse processo. Vocês aí devem se lembrar da aula anterior que Jesus, ele depois de ter ressuscitado, ele ficou 40 dias na terra e desses 40 dias ele, operou milagres. Desses 40 dias ele também deixou algumas ordens aos seus discípulos. E nós vemos em Atos capítulo 1, especialmente no verso de número 8, Jesus dizendo que eles seriam suas testemunhas, tanto, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E esse momento, antes do derramamento do Espírito Santo, compreende aquele período que nós entendemos dos 40 dias de Jesus na terra, faltando então 10 dias para acontecer a festa de Pentecostes. Então, se nós fizermos um cálculo, nós vamos entender que da Páscoa até a festa da colheita, que é a festa de Pentecostes, deveriam decorrer 50 dias. Jesus ressuscitou na Páscoa e ficou 40 dias, então, na terra, antes de ascender aos céus. Nós vemos que nesses 40 dias que ele ficou, então ele deu essa instrução no 40º dia antes de ascender aos céus, faltando 10 dias, então, para a festa de Pentecostes. Então, este é o período em que os discípulos ficaram em Jerusalém orando, e no 50º dia, que é a festa da colheita, então o derramamento do Espírito aconteceu ali no cenáculo onde eles estavam reunidos. Nós vemos que a partir desse momento houve ali alguns questionamentos, porque uns acreditavam, ficavam perplexos com o que aconteceu, e outros acreditavam que eles estavam cheios de mosto, de vinho. Então Pedro se levanta para fazer ali um discurso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, especialmente esse livro, vamos ver aí mais uns detalhes dele, antes de adentrarmos a lição. Nós vemos que em Atos ele dá ênfase à realidade do Espírito Santo. Por 50 vezes nos 28 capítulos do livro encontramos o nome Espírito Santo. Então é algo muito glorioso. Nós vemos que a igreja, ela nasceu cheia, nós vamos ver que a igreja nasceu cheia de poder, não é? Vamos aqui, a igreja, ela nasceu cheia de glória. A igreja nasceu cheia do revestimento do poder do Espírito Santo. Aí tem uma linha do tempo para vocês analisarem comigo, que diz assim, porque a linha do tempo que vocês devem conhecer, ela apresenta ali o decorrer de uma história ao longo de um período. Só que na história do livro de Atos, a história da linha do tempo do livro de Atos, ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela não tem um fim. Porque está num processo, está na continuidade. Nós somos a continuidade da igreja. E isso é muito interessante. Vamos então agora começar a nossa lição de hoje. Feitas essas introduções, agora nós vamos falar especialmente da lição de número 2. Vamos então, igreja, irmãos e irmãs, professores, professoras, falar um pouquinho sobre esta lição. Nós começamos então falando do texto áureo, que está aí na sua tela. O texto áureo diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, o texto áureo é aquele texto principal. No texto áureo, nós encontramos as palavras que vão nortear o ensino. E o que a gente tem aqui nesse texto áureo? Nós temos os perseveraram. Perseveraram em quê? Aí nós temos na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Então, pelo título da lição, a gente já vê que nós estamos apresentando um modelo. Nós vamos apresentar para os nossos estudantes, para os nossos alunos, o modelo a ser seguido, que é o modelo de onde? Do quê? Da igreja primitiva. Então, para apresentar este modelo, nós precisamos primeiro apresentar os fundamentos dessa igreja. Qual é a base dessa igreja? Porque se nós vamos seguir este modelo, nós temos que compreender de um modo geral. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é explicar para os nossos alunos quais são esses fundamentos, em que, como essa igreja teve a sua base, como ela foi construída. Depois, no segundo momento, nós vamos ver os símbolos dessa igreja. Essa igreja tinha uma característica, algo que ela fazia, que determinava, que ali imprimia uma característica específica dela. E nós vamos ver quais são. E por fim, nós vamos ver de um modo prático, como que essa igreja agia para que a gente possa também ali aprender e também praticar essas ações que vamos vendo como modelo da igreja primitiva. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, as igrejas que são verdadeiramente bíblicas têm a sua base na igreja mãe, tem a sua base como foi construída a base da igreja mãe. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Para tanto, nós vamos fazer a leitura bíblica agora. Vamos para a leitura bíblica? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 37 ao 47. Leiamos. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então agora, feita essa leitura, nós vamos então para o nosso plano de aula, né, professores? E nossa lição de professores tem aí esse plano de aula que vocês podem encontrar na página de número 12. Nós vemos que no nosso plano de aula tem uma introdução para nós compreendermos exatamente sobre o que será abordado nessa lição. E eu já disse para vocês, nós veremos aí tanto os fundamentos dessa igreja, como ela foi alicerçada e onde ela foi alicerçada. Nós veremos que ela foi alicerçada na doutrina dos apóstolos, no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Veremos também quais eram os símbolos, no caso o batismo e a ceia, e também nós veremos aí de forma mais prática como que a igreja manifestava a sua fé. E isso aqui eu faço uma pausa para analisar, que não é só para a gente analisar se a nossa igreja, qual nós estamos frequentando, segue isso, ou se determinada igreja segue, mas também para nós fazermos uma análise sobre nós. Às vezes nós falamos muito que a igreja tem que ser assim, mas e nós? Será que nós estamos sendo membros semelhantes como os membros da igreja primitiva? Porque não é só uma questão de estrutura e organização, mas nós somos a igreja.
Unidos nós somos a igreja. Será que nós temos feito nossa parte de sermos membros realmente comprometidos com a doutrina dos apóstolos? Que na verdade, irmãos e irmãs, não era exatamente a doutrina deles, é a doutrina que eles aprenderam com Jesus, que agora estavam ensinando para a igreja primitiva, e a igreja ensinou os demais, e que foi chegando até nós aqui. Mas a pergunta que fica, será que nós estamos sendo esse modelo de igreja como membros, como participantes do corpo de Cristo? Então, é algo que fica aí para você refletir, e nós vamos também abordando aqui no decorrer da lição. Nós vamos ver também, aí nós temos os objetivos da lição. E você precisa dizer isso para os seus estudantes. Quais são os objetivos? Por quê? Porque quando você aborda e aponta os objetivos, você, professor, você mostra que você tem uma direção. Você mostra para o seu estudante que você sabe para onde você está o conduzindo, que você sabe percorrer esse caminho, porque você sabe de onde você está partindo, quais são os meios que você está utilizando para, enfim, chegar. Você tem um destino. Então, é importante você dizer para os seus estudantes, hoje eu vim aqui para ministrar essa aula e os meus objetivos são, primeiro, explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Então, estudantes, vocês vão conhecer os fundamentos, como essa igreja foi alicerçada. O meu segundo objetivo é reconhecer a importância do batismo e da ceia como símbolos essenciais da fé cristã. E o meu terceiro e último objetivo é aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. E isso vai ser interessante. Isso também vai despertar um maior interesse e talvez até maior participação dos estudantes na sua aula. Então vamos falar sobre esta primeira parte, então, a nossa introdução. Lembrando que a revista também tem mais sugestões, tá? Aqui ela apresenta os objetivos, mas ela também apresenta uma sugestão de método que eu achei interessante e penso em abordar, porque pela bondade de Deus, todos os domingos eu tenho um convite para lecionar em uma das igrejas Assembleias de Deus aqui do Mato Grosso, então eu sempre estou aí trabalhando com uma lição. E este domingo também eu terei uma aula e eu penso em abordar esse método. E qual é o método, professora Josiane? O método é pedir, no início da aula, aos estudantes que abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 37 ao 47, e pedir a eles que identifiquem as características da Igreja de Jerusalém. Após eles fazerem essas identificações, aí você pode tirar um tempinho, professor, para falar com eles, dizer que será abordado isso durante a aula, ou que outra característica vai ser abordada em outro momento, enfim. É um momento de fazer aquilo que a gente chama de quebra-gelo, ou trazer aquela curiosidade sobre a aula, e instigar aí a participação e o interesse, tá bom? Então fica aí como uma sugestão, assim como auxílios especiais que a lição também apresenta com subsídios ao professor. Então, sigamos para a nossa introdução, que está aí na sua tela. Aí você está vendo aí, né? Você está vendo a introdução. Na introdução, nós vemos que tem uma palavra-chave, é modelo. Então, todo esse ensino vai chegar aonde, professora Josiane? No modelo. Modelo que será seguido. Então, nós vamos ver sobre esse modelo, modelo do quê? Da igreja-mãe. Por ser a igreja-mãe, ela é o modelo, né? Então, nós vamos ver que a igreja de Jerusalém já nasceu forte, já nasceu cheia de poder, porque ela nasceu no derramamento do Espírito Santo, né? Então, ela foi supervisionada pelos apóstolos e essa igreja estava bem alicerçada. E ela estava alicerçada em quê? Nós vamos ver que ela estava alicerçada no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício de diversos dons que abundavam no seu meio. Então, conforme está aí, ó, na tela, e na sua lição também, a igreja, ela foi alicerçada e muito bem alicerçada no ministério da palavra e no que? No exercício dos diversos dons que habitavam no seu meio. Então, aqui a gente já tira uma base, a gente já tira uma ideia. E aí fica a pergunta: em que a nossa igreja está alicerçada atualmente? Será que as nossas igrejas estão alicerçadas como estava a igreja primitiva?
Será que estamos alicerçados realmente na palavra de Deus? Será que temos dado prioridade para a palavra de Deus? Será que temos buscado esses dons para edificação, capacitação, enfim? Vamos analisar e você vai refletindo aí. Vemos também que é, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Muito interessante a fala aqui do pastor José Gonçalves. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Então, as ordenanças de Cristo são ali ações. Aconteciam de modo prático dentro da igreja. Então, ela tem marcas que tornaram essa igreja um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e em todos os lugares. Então, vamos prosseguir. Como vocês estão vendo aí, vamos então para o tópico 1 da nossa lição. Mais uma vez, aqui eu quero reforçar. Se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, já se inscreva, já ative o sininho para as notificações. Curta este vídeo, comente, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão para melhoria, fique à vontade. Conforme eu vou tendo disponibilidade, eu vou respondendo aí a sua dúvida. Assim como compartilhe este vídeo com alguém. Se você está gostando e você sabe que tem alguém que também precisa de um reforço, de um aprimoramento dos conhecimentos para lecionar na EBD, compartilhe este vídeo. Então, voltemos aqui para uma igreja com sólidos alicerces. E aí nós vamos para, então, o subtópico de número 1, que diz o quê? Uma igreja com fundamento doutrinário. O que significa isso? Nós vamos ver agora os alicerces, tá? Nós vamos ver as raízes da igreja, onde ela estava sustentada para poder ficar de pé, onde ela estava ali baseada, qual era a sua base. Então, no primeiro momento, nós vamos ver que a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que, antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aí nós vemos Atos 1, verso de número 2. O que Jesus disse? Então, essa igreja, ela refletia os ensinos de Jesus, os ensinos que Jesus passou para os apóstolos. Então, nós vemos que essa igreja, ela estava sustentada na doutrina. E aqui, mais à frente, nós vamos ver que é exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de forma tal que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, igreja tem que ter doutrina. Mas doutrina de quem? A doutrina aqui de Cristo, que ele passou para os apóstolos. Então, irmãos e irmãs, professores e professoras, nós já entendemos aqui que igreja sem doutrina não segue o modelo da igreja primitiva, porque aqui nós estamos falando de doutrina dos apóstolos. Aqui a doutrina que Jesus os ensinou, um fundamento. Nós vamos ver melhor à frente o que significa doutrina. Nós vamos ver que vem do grego didaquê e vamos entender melhor. Mas, a princípio, vamos compreender que igreja tem que ter doutrina. Então, não é só abrir uma porta, aí alugar um salão, colocar mesas, cadeiras, um púlpito, colocar som, microfone. Então, temos uma igreja. É mais do que isso. Igreja tem que ter doutrina, doutrina da palavra de Deus, doutrina que o Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e eles ensinaram a igreja e chegou até nós. Então, vamos aqui para o subtópico de número 2. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Nós vamos ver que essa igreja, além de ter crescido forte, ela teve um crescimento bastante considerável, exponencial. Em que ponto? Nós vamos ver que Lucas registra o começo da igreja em Jerusalém até a chegada da igreja em Roma, no capítulo 28 de Atos. Então veja, a igreja cumpriu o que Jesus disse para os seus discípulos em Atos 1:8. Nós vemos que esse processo, ele aconteceu, vamos dizer assim, aos poucos. Por quê?
Porque quando Jesus disse a eles que seriam testemunhas, tanto, né, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, Jesus estava dizendo que a igreja alcançaria todo o território, alcançaria a terra. Mas isso não foi assim de uma hora para outra, não. Nós vemos que o Senhor Jesus deu essa ordenança, eles receberam o batismo, ali derramamento do Espírito Santo, foram capacitados a fazer a obra. Veja, mesmo estando 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, Jesus ainda não os autorizou a fazer a obra. Ele disse: ficai em Jerusalém. Não era para ir para outro lugar, era para ficar ali, receber o revestimento, receber o poder para então fazer a obra. E o que nós vemos também a partir disso? Nós vemos que eles foram. Nós vemos que em Atos 3, cheios do poder ali, Pedro e João na porta do templo Formosa ordenam e o paralítico, então, ele é curado. Nós vemos o processo da eloquência, do quanto o Espírito Santo usou a vida de Pedro ali em seus discursos também. Em Atos 5 nós vemos a igreja ali, Ananias e Safira. Em Atos 6, a organização, não é? Uns separados para servir as mesas, os outros para o ministério da palavra. Em Atos 7 nós vemos Deus usando grandemente Estevão, a sua defesa e tudo o que aconteceu com ele. E em Atos 8 nós vemos a dispersão da igreja. E como que se deu isso? A partir da morte de Estevão, da qual Paulo consentiu, nós vemos que houve uma perseguição. Também Paulo inserido, é claro, né? Nessa época, um grande perseguidor da igreja. Então, essa dispersão fez com que muitos fossem embora de Jerusalém e com isso levaram a palavra. Aí vemos, né, que a igreja, num processo de perseguição, ela cresceu muito mais. E nesse meio, Filipe levou a palavra de Deus a Samaria e ali teve êxito. E neste momento, Pedro e João então vão para Samaria. E ali, alguns teólogos dizem que Pedro empreende uma viagem missionária. Aqui eu vou chamar de pequena, entre aspas, né? Porque pela obra de Deus não tem pequeno, não. Mas comparado com a extensão do que Paulo foi fora dos territórios de Jerusalém, foi menor em relação à distância. Mas Pedro, então, empreendeu essa viagem missionária, indo para Samaria, e aí ocorreu a conversão de Paulo. Então a igreja teve um momento de paz. Foi o momento em que Pedro foi, então, para Lida, onde nós vemos ali o milagre na vida de Enéas. Depois Pedro foi para Jope, nós vemos o milagre na vida de Dorcas. E aí, nesse processo, depois ele foi para Cesareia, onde estava ali, como nós conhecemos a história de Cornélio. Então a igreja ela foi se estendendo, mas Atos 13 nós vemos então a igreja saindo do território de Israel, que é o processo de viagem missionária que Paulo começou, levando então para outras terras. Mas vejam, cumpriu, alcançou o seu papel. Mesmo assim, mesmo com essa expansão, com esse crescimento, na primeira pregação de Pedro, nós vemos 3.000 almas. Se for somar, são 3.120. São muitas pessoas para administrar. É óbvio que essa igreja também teve seus problemas, teve as suas dificuldades, mas pelo poder do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, esses problemas puderam ser dirimidos, puderam ser organizados, puderam ser analisados, puderam ser também resolvidos dentro ali do que Deus foi direcionando. Então nós não estamos romantizando que a igreja primitiva não tinha problemas. Sim, a igreja tem os seus problemas, mas é na direção do Espírito Santo que se resolvem os problemas. Então nós vemos aqui que a igreja tem que ter doutrina. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, que é levar adiante o que aprendeu com o seu mestre. E nós somos os discípulos de Cristo. Nós temos que levar adiante o que aprendemos com o nosso mestre. Nós temos que ser como Dorcas ali em Atos capítulo 9, no verso 36, que Lucas, antes de dizer o nome dela, tanto Dorcas, que é ali o nome dela em aramaico, quanto Tabita, também ele fala que ela é uma discípula. Por quê? Antes de ser Dorcas, antes de ser Tabita, ela era uma discípula, ou seja, ela era alguém que reproduziu o que aprendeu com o seu mestre.
Porque Jesus nos ensina em Lucas capítulo 14, nos versos 26 e 27, que se alguém ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, ou até a sua própria vida mais do que ele, não pode ser um discípulo dele. Então nós vemos que ser um discípulo é colocar também Jesus em primeiro lugar, é dar prioridade a ele e reproduzir os seus ensinamentos. E Dorcas era conhecida como uma discípula do Senhor. Então isso é muito importante nós analisarmos. O discípulo tem que ali apresentar o que aprendeu com o seu mestre na sua prática do seu cotidiano. E nós vemos que é isso aqui que está falando a nossa lição. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então, a doutrina é discipular nos ensinamentos de Jesus, porque o cristão, o que nasceu em Cristo, ele tem sim uma característica, ele tem uma nova vida, ele é uma nova criatura. Mas como é que ele vai aprender? Claro que o Espírito Santo também nos direciona, nos capacita, mas precisamos da palavra de Deus. A igreja primitiva tinha os dons do Espírito Santo, mas era alicerçada no ministério da palavra. É a palavra que vai nos moldando, nos ajudando a sermos edificados, que vai nos ajudando a mudar nossos hábitos, nossa forma de pensar, de falar, de agir. O Espírito Santo faz todo o nosso processo de regeneração, é claro, mas é a palavra que vem ali atuando também, nos auxiliando no processo de compreender os ensinamentos do nosso Senhor e colocá-los em prática através do poder do Espírito Santo em nós. Então, são bases que a gente não pode perder, né? O número 3, subtítulo de número 3, né? Diz uma igreja relacional e piedosa. Aqui é bastante interessante também analisar. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Comunhão do grego koinonia. E o que quer dizer isso? Nós vamos entender aqui a comunhão com relação às relações interpessoais. Os irmãos aqui não eram aqueles tipos de irmãos que viviam no seu individualismo. E aqui é algo para nós refletirmos. Como temos sido como igreja? Será que nós somos realmente relacionais? Temos comunhão? Porque se nós queremos seguir o exemplo da igreja, se nós dissermos que somos, então, servos do Senhor Jesus Cristo, que somos seus discípulos, nós não podemos ter barreiras, nós não podemos ter limitações dentro da igreja. Essa igreja aqui, ela tinha o quê? Uma perseverança em relação a se dedicar à construção de bons relacionamentos. Será que temos construído bons relacionamentos em nossa comunidade local? Já ouvi falar de situações em que um membro não pode sentar no mesmo banco ou próximo à cadeira de outro membro porque não vai com a cara dele, porque não gosta dele. Será que temos sido esse tipo de igreja que tem colocado barreiras, separação? Ou será que temos a comunhão? Será que realmente amamos os nossos irmãos? Será que em nossas igrejas ou em nossas condutas nós temos refletido sermos mais abertos, mais amorosos e receptivos aos nossos irmãos? Ou temos sido mais individuais e quem sabe até egoístas? Esta igreja aqui, ela era fortalecida na comunhão. E vemos mais. Aqui o autor diz, sem o cultivo das relações interpessoais fortes, a igreja cai em mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, podemos e devemos ter muitas atividades, fazer muito trabalho para a obra do Senhor, mas não podemos desconsiderar os nossos irmãos. Não podemos ter acepção de pessoas. Não podemos excluir os irmãos. Não podemos agir com individualismo, porque essa não é uma característica. Logo, se isso tem acontecido, precisamos refazer a rota. Se analisarmos agora a nossa vida e pensarmos, nossa, tem um irmão lá na igreja que realmente, tem uma irmã que eu não vou com a cara, que eu não gosto, que eu não tolero, porque quem sabe tem alguma falha, alguma fraqueza que não é a mesma que a minha. Será que não é hora de revermos a nossa rota? Sermos mais amorosos, auxiliarmos mais uns aos outros,
reconhecermos que todos nós falhamos, estendermos mais as mãos. Então é um momento de nós refletirmos. E outro pilar dessa igreja orava. Então nós vemos quão alicerçada essa igreja estava, quão grande alicerce essa igreja tinha. Vemos aqui que essa igreja orava. Olha como está aí na lição, aí na sua tela. Ó. Está assim, no segundo parágrafo. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. Atos 2:42. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora 9ª da oração. E nós vemos que não foi só nesse momento. Nós vemos que sempre foi de oração. Desde o momento em que Jesus ascendeu aos céus, nós vemos que Pedro ali buscou, escolhendo um substituto para Judas Iscariotes. E o que eles fizeram? Eles oraram. Eles oraram para Deus os direcionar. Então nós estamos vendo essa igreja sempre em oração. E aí eu paro aqui para uma reflexão. Se estes que andaram com o Senhor Jesus, conviveram com o Senhor Jesus, tiveram toda essa experiência, estavam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, eles oravam constantemente, o que nos faz pensar que nós podemos buscar poder, milagre, sem orar? O que nos faz pensar que nós podemos fazer a obra do Senhor sem orar? O que nos faz pensar que teremos êxito, alcançaremos milagres, alcançaremos sinais sem a oração? O que nos faz pensar que vamos nos relacionar com Deus sem oração? Não tem como. Temos que ter o alicerce e os pilares, como a igreja primitiva tinha. Então, fechando este tópico, de número 1, nós vemos que os alicerces estavam onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na relação com os irmãos e na oração. São pilares que nós não podemos remover, porque se tirar o alicerce, o edifício cai. E essa igreja estava alicerçada, muito bem alicerçada nesses ensinamentos. Então vamos agora para o tópico de número 2. Lembrando que tem um auxílio bíblico aí na sua revista, página de número 15, intitulado assim, Auxílio Bibliológico, a doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão e orações. É um resumo praticamente do que a gente falou, que está fundamentado na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Então é interessante você ler. Além desta leitura, você também pode estar adotando outros livros, comentários bíblicos que auxiliem aí na sua elaboração, no seu planejamento da sua aula, tá bom? Vamos então para o tópico de número 2. Aqui está intitulado como uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Agora nós vamos falar dos símbolos dessa igreja. Essa igreja tinha os seus símbolos. Aqui nós temos 2. O primeiro símbolo dessa igreja é o batismo. Vemos que após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos, capítulo 2, verso 38. O que nós vemos aqui é o que um teólogo disse, que Atos, do capítulo 1 ao capítulo 12, a pregação é mais voltada para o arrependei-vos. E a partir de Atos, capítulo 13 em diante, nós vemos mais centrada em creia. São 2 verbos diferentes aí no modo imperativo, mas representando, né, uma ordem ali de Cristo para aqueles novos adeptos da fé. No caso aqui, Pedro disse: arrependei-vos. Por que arrependei? Porque naquela época a primeira igreja batizava quem se convertia. Porque o batismo, ele é a confirmação, então, do seu arrependimento, da sua morte para o mundo. Quando a pessoa batiza ali nas águas, processo de imersão, ela já arrependeu antes. Não é ali que acontece. Ela já morreu para o mundo antes. Ali é uma confirmação. E essa confirmação, ela então vem depois de um processo de fé, porque tem que crer. Nós vemos aqui em Marcos, né? Vamos ver lá na frente, em Marcos, no capítulo 16, no verso 16, Jesus falando que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. Vamos aqui ler Marcos 16, 16.
Você que está com a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, vamos ler certinho. Está aqui. Então, Marcos 16, que diz assim. Vamos no 15, né? Vamos pegar o 15 aqui. Diz assim. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16 agora. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos aqui claramente Jesus dizendo, tem que crer, e o crer envolve o arrepender, tem que arrepender dos seus pecados. Então, o que nós vemos aqui como um dos símbolos? Não é só descer as águas, não, tem que arrepender, não é fazer isso por mero modismo, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, é algo muito sério. Quem desce as águas, quem batiza, está confirmando que morreu para o mundo, que está ali se tornando uma nova criatura, sendo regenerada pelo poder do Espírito Santo. Então nós vemos que essa igreja só batizava quem se convertia. Vemos mais, ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus, aqui em Marcos 16. Vemos também que para ser batizada a pessoa precisava ter se arrependido de seus pecados e crido em Jesus. Então não tem como ter uma igreja sem arrependimento. A igreja tinha como seu símbolo o batismo, o que é o batismo? É, então, o processo no qual essa pessoa confirma que crê em Jesus e que se arrependeu dos seus pecados. Então está pronta para ser regenerada e está pronta para viver uma nova vida agora com Cristo, sendo uma nova criatura. Então assim, o batismo é um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Então não é pelo falar simplesmente, aqui é uma ação. E vemos que tem muitas pessoas na igreja que até simpatizam com Jesus, mas ainda não tomaram a decisão de descer as águas de batizar. E isso tem que acontecer. Isso é importante que aconteça, porque é uma confirmação pública de que agora essa pessoa pertence a Jesus, que ela está deixando o mundo e que ela está nascendo para Jesus. Então, um dos símbolos é o batismo. O próximo símbolo que a gente tem aí é a ceia, né? Vocês têm aí também a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém e perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. E aí, no auxílio aqui que nós temos para esta lição, nós vemos que este partir do pão, esse auxílio está aí na página 17. Diz assim, eles também partiam o pão em casa. O texto grego também poderia ser traduzido como de casa em casa. Não havia edifício para igrejas no início, e a maioria das reuniões de adoração era conduzida nas casas. Então nós vemos aqui que esse partir do pão também simbolizava um momento ali que eles poderiam estar em comunhão ali no partir do pão, no se alimentar, mas nós vemos que a maioria dos teólogos, os estudiosos, concordam que é uma referência à ceia, sim. E nós vemos mais à frente que diz assim, Donald Guy, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Então, esse partir do pão é o que? É uma combinação dessa ordenância simples, é uma festa com amor, é uma refeição feita em comum, lembrando assim a morte do Senhor, todos os dias. Então, é na prática constante. Então, a ceia, nós temos que participar da ceia, para nós lembrarmos também da morte do nosso Senhor, para nós refletirmos sobre o nosso real estado, o estado atual da nossa vida, da nossa alma, da nossa relação com o Senhor Jesus, como está a nossa vida espiritual, e também um momento para nós pensarmos na volta do nosso Senhor, para nós almejarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo, para nós almejarmos o céu. Então é um momento muito importante, a ceia do Senhor Jesus.
Aí nós temos uma citação aqui, Atos 2, 42 a 46, que é a perseverança todos os dias. Vamos prosseguir então para finalizar a nossa aula. Vamos para o tópico de número 3. O tópico de número 3 diz uma igreja modelo. Essa igreja modelo que vai agora evidenciar para a gente as práticas, as ações, então, que nós devemos guardar muito, muito nos nossos corações e tentar imprimir isso ao coração dos nossos alunos, para que eles entendam como era esse modelo, de modo prático, como nós podemos seguir esse modelo também. Então, nós vamos ver aqui uma igreja reverente e cheia de dons. Vejamos aí essa primeira parte. O subtópico 1 diz que é dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Atos capítulo 2, verso 43. A palavra grega traduzindo por temor é phobos, que também significa reverência pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Então nós vemos que essa igreja respeitava, tinha temor pelo Senhor. E a pergunta que fica, será que nós temos tido temor do Senhor, temor pelo Senhor? Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que Moisés teve quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja, não podemos perder o respeito pelo sagrado. Como nós temos nos portado como igreja do Senhor? Aqui eu trago uma reflexão não só para dentro do templo, mas também fora do templo. Mas como nós temos entrado na presença do Senhor? Será que nós temos tido reverência? Qual é a nossa postura na igreja? Será que nós temos realmente entrado para cultuar o Senhor? Ou para participar de mais um culto apenas, como se fosse um trabalho que a gente tem que bater o ponto? Será que nós temos entrado para entregar uma adoração com reverência, com temor? Será que temos nos portado com temor? Ou será que temos usado muito o celular, acessado redes sociais? Será que não conseguimos entregar um pouco mais de reverência para o Senhor? Porque essa igreja tinha esse temor. Às vezes nós falamos, nossa, queremos ver mais milagres. Na igreja primitiva tinha tantos milagres. Queremos ver mais poder. O que está acontecendo? Às vezes olhamos para o altar, queremos apontar fulano, ciclano, mas se olharmos para nós, será que somos essa igreja que tem reverência, que entra, que realmente voltado o coração à vida para adorar a Deus? Porque não é questão do tamanho da igreja, é questão de quem estamos sendo dentro do lugar onde estamos ali para buscar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Essa igreja tinha esse respeito. Aqui nós vemos que é um temor pelas coisas do Senhor. Será que não estamos tratando com trivialidade a presença do Senhor, a igreja, as coisas do Senhor? Será que não estamos negligenciando? É preciso refletirmos como igreja. Vemos mais. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vemos que essas são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Vemos que Paulo fala em Romanos 15, verso 19, o mesmo Espírito que usava a vida dele ali nas viagens missionárias, é o mesmo Espírito que estava na igreja primitiva e é o mesmo Espírito Santo que está em nosso meio hoje. Então, por que a nossa vida é diferente? Por que talvez não estejamos vendo mais milagres, sinais e maravilhas? Onde precisamos melhorar? Porque vemos que a oração é um pilar importante para nós recebermos também o poder, mas temos que ter reverência. Não podemos aqui deixar de ser reverentes com o Senhor.
Não dá para entrar na igreja de qualquer jeito, não dá para levar a obra de Deus de qualquer jeito, tratar a palavra de Deus de qualquer jeito. Não dá para fazer chacota, brincar com o sagrado. Tantas coisas, né, virando chacota. Será como temos tratado os dons espirituais? Será que temos tido verdadeira reverência? Ou será que estamos deixando a reverência a Deus de lado para reverenciar homens e mulheres por causa de dons? Será que estamos privilegiando a presença de Deus com temor ou estamos valorizando mais pessoas? Temos que analisar. Precisamos alterar a rota. Precisamos ser como a igreja primitiva foi. Ela é o nosso modelo. E aqui nós não podemos ser extremistas. Nós temos que entender que há um equilíbrio. A igreja tinha um pouco de tudo, mas ela não deixava de ter reverência com o sagrado. Vejamos aí mais para nós irmos para o fim. O tópico, subtópico 2, uma igreja acolhedora. Além de reverência, isso é prática, tá? Reforça isso para o seu aluno, para a sua aluna na aula de domingo. Prática é algo que tem que ser praticado também, de modo mais efetivo. O que é acolher? Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Antes aí eu coloquei um slide sobre os dons, só para vocês terem uma ideia dos dons que uma igreja pode ter aí, os dons do Espírito Santo, dons de revelação, palavra de sabedoria, da ciência, discernimento de espíritos, dons de poder, fé, cura, operação de maravilhas, dons de elocução verbal, profecia, variedade de línguas e interpretação. Então aí são uns dons, né, que o Espírito Santo concede a nós, que podemos buscar. Mas indo então para o subtópico de número 2, nós vemos que essa igreja era acolhedora. Eu cheguei a fazer uma leitura aqui. O que é uma igreja acolhedora? É uma igreja que, além de estar junto, é uma igreja que compartilhava ou partilhava. Atos capítulo 2, verso 44 diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar e muito menos acolher, mas quem tem Cristo, quem tem o Espírito Santo de Deus, faz isso com amor. Como é que tem sido o nosso acolhimento? Então, o acolher aqui é o sentido de acolher mesmo, de abraçar. E não só acolher, como partilhar também. Como vimos, Atos capítulo 2, verso 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eles partilhavam. E é algo para refletirmos. Será que a nossa igreja tem sido acolhedora? Será que há um acolhimento sem acepção de pessoas? Ou será que temos separado um lugar para certas classes? Quem é mais rico senta aqui, quem é menos senta aqui. Será que temos feito acepção de pessoas? Será que temos acolhido, amado de modo igual? Então é algo que precisamos refletir, porque a nossa tendência é nos fecharmos em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Não tem panelinhas, todos fazem parte. Existem departamentos que atuam de formas diferentes, mas não existe acepção. Você não pode entrar aqui, você não pode sentar aqui, você não pode estar aqui. É um lugar, um espaço em comum para todos e tudo é em comum. É claro que nós não estamos falando de um modo generalizado. Existem setores, departamentos que são acessados por quem faz parte daquele lugar. Mas nós estamos falando nas áreas comuns. Não deveria haver essa separação, deveria haver essa união. Então, seguindo, para nós fecharmos, uma igreja, então, adoradora. E o que é essa igreja adoradora? É a igreja que adorava louvando a Deus. Atos capítulo 2, verso 47. E aqui o louvar não é simplesmente pegar o microfone ou tocar um instrumento. Nada contra o microfone, não. Na verdade, é uma bênção, né? O microfone ajuda muito. Mas aqui nós estamos falando além do som da voz ou da altura da voz. Além do tocar no instrumento, nós estamos falando aqui sobre
louvar com a alma. Este louvor aqui da igreja primitiva é semelhante ao louvor que os anjos entoaram a Deus no nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 2, os versos 13 ao 20. Então é um louvor que sai da alma, é um louvor que sai de dentro do coração. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então é isso que Deus quer de nós. Uma igreja que adora com a alma, que engrandece a Deus. Então, nós encerramos aqui. Vamos aí para a nossa conclusão, que diz o seguinte: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja-mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, que esta lição possa engrandecer o nosso conhecimento sobre esse modelo de igreja, conheçamos as suas bases, os seus fundamentos, que possamos conhecer os seus símbolos e conhecer a sua prática efetiva diante daquilo que serviu hoje de modelo para todos nós, que é a sua parte acolhedora, o seu louvor que chegava aos céus e também, como nós vimos no subtópico 1, a sua parte de reverência, a sua parte de ser cheia de dons, que nós sejamos essa igreja, que nós copiemos este modelo, que nós alteremos as nossas rotas caso não estejamos caminhando conforme este modelo. Que Deus possa nos ajudar, que Deus venha nos orientar, que através do Espírito Santo nós alcancemos a prática do ideal de Deus para as nossas vidas. Neste momento, então, eu quero agradecer a todos pela atenção, por terem chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir e compartilhar este vídeo. Deixe também seu comentário, sua sugestão para que eu possa melhorar o meu desempenho aqui. Eu estou começando agora a produzir esses vídeos, apesar de já lecionar na Escola Bíblica Dominical há cerca de 8 anos. Gravar os vídeos aqui tem sido algo novo para mim, mas Deus tem me direcionado e eu sei que com oração, com busca, o Espírito Santo vai me direcionar, vai me ensinar e também com estudos eu vou chegar a uma eficiência para que eu possa oferecer o melhor conteúdo para vocês. Se você quiser me seguir também no meu Instagram, é josianemoreira.preletora. Lá eu tenho vídeos também de pregações, porque eu prego a palavra do Senhor Jesus, também palestras, ensinos, enfim. Fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, quiser pedir algum material, também tem o meu e-mail, josianemoreira2011@hotmail.com. Desejo uma ótima aula para todos vocês. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.